Claro. General, isso é que me chama a atenção agora. São duas coisas. Né? Nós falamos eu peço desculpa para o senhor, porque eu Nada. falo sempre as mesmas coisas. A Ursula Não, von der Leyen e aquela senhora, agora ela é acompanhada da Kaja Kallas, vai que eu cá. já fiz alguns comentários, né? Aquelas, bem, é, e a gente vê a dissensão entre os líderes europeus, uma dissensão muito grande, Muito né? bem. Não me parece que há uma unidade. Isso tem a União Europeia, que me parece que, tendo em vista essa crise da NATO, e a Ursula von der Leyen agora querendo apropriar recursos, colocar muito dinheiro em defesa, né? Está falando em defesa aérea, etc. Claro, Aí eu claro. fiquei olhando, pô, o senhor vê essa possibilidade da União Europeia assumir o papel da OTAN, alguma coisa desse sentido, alguma coisa nisso, Sr. né? Professor, alguma coisa vai mudar, efetivamente. Há do antecedente um conjunto de políticas de coordenação ou concertação no plano europeu, no nível da defesa, nomeadamente as cooperações tratadas permanentes, o Fundo Europeu de Defesa, um conjunto de mecanismos que a Europa tem já desde o Tratado de Lisboa, mas que efetivamente não têm sido, digamos, operacionalizados com a dimensão expectável, até porque a Europa falta-lhe o principal, falta-lhe os enablers estratégicos, falta-lhe a capacidade de comando e controle, falta-lhe, digamos, o brain, não é? Porque a estrutura, o que conta na estrutura da NATO, como sabemos, não são as forças são dos países. Digamos, a NATO, propriamente dito, tem muito poucos meios próprios. Os meios que têm são meios dos países. Os países depois, sempre que há uma operação, fazem, como o Sr. Professor sabe, fazem uma conferência de geração de forças, como lhe chamam, constituem o comando e avançam. Constituem um comando, não, dão um mandato, fazem a ordem de operações, constituem as forças e destacam-nas, não é? Agora, fundamentalmente, a NATO é um sistema de comando e controle. Comando político e comando estratégico militar, comando operacional militar e, genericamente, é isto. A União Europeia não tem essa estrutura. Esse é que é o problema. E nunca a criou. E nunca a criou com aquela desculpa de que, e por imposição americana, diga-se de passagem, o termo é esse. Não é uma imposição direta, mas é uma pressão muito grande com um apoio muito veemente por parte dos ingleses. Aliás, recordamos que a seguir às crises nos Balcãs, a seguir à guerra da Iugoslávia, digamos, a crise só foi resolvida, o conflito só foi resolvido com a entrada na altura da I4, a Implementation Force, se a memória não me atraiçoa, em 96, em 90, posso estar em 95, em que fundamentalmente foi preciso entrar os americanos, foram precisos os norte-americanos. Então a Europa, na altura, criou aquilo que chama-se o Helsinki Headline Goals, isto é, reuniram-se em Helsinki e chegaram à conclusão: nós não temos nada na União Europeia, então vamos criar uma força europeia capaz para situações destas não se voltem a repetir, porque tivemos que pedir aos americanos para resolver o problema na Bósnia. Foi isso. E depois a mesma coisa no Kosovo. Foi com, fundamentalmente, os ingleses a comandar, mas as capacidades eram americanas. Mas, na altura, e vinha de trás a necessidade de se criar comandos europeus, etc. E a resposta da NATO na altura era que não vale a pena duplicar capacidades, duplicar comandos, porque se for necessário a União Europeia ou a Europa fazer uma operação por sua conta, avança com o comando NATO, em que é o segundo comandante do SACEUR, o segundo comandante, portanto, europeu, que é do comando NATO na Europa, que é um europeu, passa a comandar essa operação. É o chamado Berlin Plus. É a história, é um pouco nessa dinâmica. E depois houve uma altura também que uma intenção a seguir Maastricht, a seguir com o pilar das relações externas e da segurança, etc., criar 5 operational headquarters, 5 comandos operacionais. Fizeram esses comandos, um era grego, um era alemão, tinha 5 comandos. Eram umas salas com computadores, mas mais ninguém. Pois isto veio por aumentir. Porquê? Mas porquê que não tem gente? Os ingleses não deixam. Porquê? Para não haver dupla capacidade.
quando efetivamente as capacidades da NATO estão em duplo chapéu com as capacidades americanas. O comandante da Europa da NATO é o comandante americano das forças do comando americano para a Europa. Os americanos, como sabemos, têm um mundo dividido em zonas e têm comandos. Tem um comando americano para as forças da Europa, que está em Stuttgart, que é o mesmo que comanda o Shape em Mons. Isto é, está na Alemanha e está na Bélgica. Mas isso aí já não falam, não é? Portanto, isto para dizer o quê? A Europa não tem essa capacidade e depois não tem o fundamental, Sr. Professor, que não tem uma base tecnológica e industrial capaz de responder a uma crise como esta, a um conflito como este que está neste momento em curso. Portanto, e o melhor exemplo, e com isto concluía, a iniciativa checa do 1 milhão de granadas 5,55 para apoiar a Ucrânia, como já aqui temos falado sempre, como o Sr. Professor se recorda, começou por ser 1 milhão, depois passou para 900 mil, acabou, era para ser em 3 meses, depois era para ser até ao fim do ano, estamos a falar em 2024, em fevereiro, e entregaram 300 mil. E foi preciso os checos irem dar a volta ao mundo para comprarem, digamos, quase no mercado negro, estas granadas, e praticamente pouco chegou. Isto para dizer, se não for o apoio americano, e o próprio Arestovich o diz, a Ucrânia não aguenta 6 meses. Portanto, a Europa tem mecanismos, tem instrumentos, não tem estrutura política. Não é a senhora Kaja Kallas, não é a senhora von der Leyen, e nem é António Costa, porque em última instância a defesa e a segurança é da soberania, digamos, do âmbito da soberania dos Estados. E os mecanismos que existem são fundamentalmente mecanismos destinados à indústria, ao apoio à produção de material militar. Portanto, poder-se chegar lá, sim, mas temos que perceber que a Europa, fundamentalmente, não é um país, não é um Estado. A Europa não é um Estado federal, é uma organização política que faz de conta que é um Estado, em que tem um conjunto de pessoas que são os burocratas, não é? A senhora von der Leyen, etc. Estes 3 cidadãos que falamos, que foram, digamos, colocados nestas posições não por eleição, mas por designação, foram designados, foram nomeados, não é? Num processo político, tudo bem, digamos, não assaltaram o poder, mas não emergem da vontade dos cidadãos europeus e, em última instância, não existe uma estrutura política e não existe uma estrutura de segurança e defesa integrada na Europa. Basta ver o que a Europa tem, não sei quantos carros de combate e modelos de aviões, modelos. Os Estados Unidos têm um modelo de carro de combate, não é? Tem 4 modelos de fragatas, a Europa tem 15 ou 17, dá-me ideia. Portanto, há aqui uma dispersão de meios, há aqui uma dispersão de recursos e, fundamentalmente, tivemos num processo de downgrade das Forças Armadas, direcionando-as fundamentalmente para operações de crise e gestão de conflitos, e estamos há 3 anos num conflito de alta intensidade e só há 2 exércitos que neste momento estão preparados para esse tipo de conflito, que é o exército ucraniano e o exército russo. E o exército americano está neste momento a fazer uma revisão, a aprender o que é que se passa e sabe que vai levar algum tempo até se ajustar, e o melhor é parar para pensar e fazer negócios, que é o que está a fazer Trump.